Você já ouviu falar que o Ethereum é chamado de internet do dinheiro? Isso acontece porque ele permite transações seguras e rápidas, sem intermediários. No Café com Cripto dessa sexta, vamos explorar como essa tecnologia pode transformar seu futuro financeiro. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Você já imaginou poder enviar dinheiro para qualquer pessoa no mundo em segundos, sem depender de bancos, sem pagar aquelas taxas absurdas e ainda com total transparência? Parece coisa de filme de ficção científica, né? Pois é exatamente isso que o Ethereum está tornando realidade. Hoje a gente vai entender por que ele é chamado de internet do dinheiro. Mas o que é o Ethereum? Pensa no Ethereum como uma imensa rede de computadores espalhados pelo mundo inteiro, todos conectados e trabalhando juntos para processar transações. Só que ele não para por aí. O Ethereum vai além do dinheiro digital. Ele é como um computador mundial, onde qualquer pessoa pode criar aplicações financeiras de forma descentralizada, sem precisar de uma empresa ou banco mandando nas regras. Um dos pontos mais revolucionários do Ethereum são os contratos inteligentes. Imagina acordos que se executam sozinhos assim que as condições combinadas são cumpridas. Tipo um robô digital que garante que todo mundo cumpra o combinado, sem precisar de intermediários. Dentro dessa rede existe a moeda nativa, o Ether, ou ETH. Ele funciona como o combustível que faz tudo girar. Cada vez que alguém usa a rede para fazer uma transação ou rodar um contrato inteligente, paga uma pequena taxa, como se fosse a gasolina que move esse grande motor. Muita gente compara Bitcoin e Ethereum. O Bitcoin é como o ouro digital, criado para ser reserva de valor, uma espécie de cofre virtual. Por isso, o Ethereum é chamado de internet do dinheiro. Ele não é só sobre enviar e receber moedas digitais, mas sim sobre criar toda uma nova economia, aberta, transparente e acessível a qualquer pessoa do mundo. E isso é só o começo. Qual é a diferença entre Bitcoin e o Ethereum? Agora que você já entendeu o que é o Ethereum, vamos comparar com o Bitcoin, porque muita gente ainda confunde as duas coisas. Como já falamos, o Bitcoin nasceu para ser o ouro digital. O foco dele é ser uma reserva de valor segura, descentralizada, sem depender de governo ou banco. Ele faz bem uma coisa: transferir valor de um ponto A para um ponto B. É como um cofre digital super seguro. Só que, em termos de programação, ele é bem limitado, já o Ethereum nasceu com outra proposta. Ele não queria ser apenas um dinheiro digital, mas sim uma plataforma para aplicações financeiras. E aqui entra a grande diferença. O foco dele são os contratos inteligentes que permitem criar transações programáveis, complexas, que vão muito além de só enviar e receber. Se fosse para comparar, o Bitcoin é como um telefone fixo, cumpre sua função, faz ligações e pronto. O Ethereum é como um smartphone. Além de ligar, você pode instalar aplicativos, usar para trabalhar, se divertir, movimentar dinheiro e até criar soluções novas dentro dele. Outra forma simples de visualizar: o Bitcoin é como enviar uma carta pelo correio, do ponto A para o ponto B. Já o Ethereum é como ter uma central inteira capaz de processar qualquer serviço financeiro que você imaginar. E é justamente por isso que desenvolvedores do mundo inteiro escolhem o Ethereum como base para construir o futuro das finanças. E é justamente essa diferença que faz o Ethereum ser tão poderoso, porque além de movimentar dinheiro, ele permite criar regras para que esse dinheiro se mova sozinho, de acordo com o que foi programado. E é aí que entram os famosos contratos inteligentes. Pensa assim: um contrato inteligente é como se fosse um robô digital que você mesmo programa. Você define as regras. É como uma máquina de refrigerante. Se alguém colocar R$ 5, então libere uma lata. Simples assim. Depois o código fica lá, monitorando automaticamente. Ele verifica se as condições foram cumpridas. E quando tudo está certo, a ação acontece de forma instantânea, sem precisar de intermediários, sem esperar alguém validar. Quer ver um exemplo prático? Imagine que você quer comprar uma casa. No mundo tradicional, entraria um cartório, banco, advogados, despachantes, um processo que pode levar meses e custar caro. No Ethereum, com um contrato inteligente, funciona de outro jeito. Você transfere o valor e assim que o pagamento é confirmado, a propriedade é automaticamente transferida para o seu nome. Sem burocracia, sem espera, sem taxas extras. Dá para resumir assim:
Os contratos inteligentes são como ter um advogado, um banco e um cartório trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas por uma fração do custo. Se os contratos inteligentes já parecem revolucionários, imagine o que acontece quando a gente combina vários deles para criar aplicativos inteiros. É daí que nascem os chamados dApps, ou aplicativos descentralizados. Esses dApps funcionam como os apps que você já usa no celular, só que em vez de depender de uma empresa controlando tudo, eles rodam direto na rede do Ethereum. No mundo das finanças descentralizadas, o famoso DeFi, você pode emprestar, investir ou guardar seu dinheiro sem passar por banco nenhum. O resultado? Juros maiores e mais transparência. Na arte digital e nos NFTs, artistas vendem suas criações direto para colecionadores, sem depender de galerias que ficam com uma fatia enorme da venda. É a valorização do trabalho sem atravessadores. Nos jogos, os dApps criaram um mercado totalmente novo. Jogadores ganham dinheiro real jogando, vendendo itens raros ou até alugando personagens para outros. É diversão e renda ao mesmo tempo. E não para por aí. Até o rastreamento de produtos já é realidade com dApps. Dá para saber a origem de um café, de uma roupa ou de qualquer mercadoria, garantindo autenticidade e práticas éticas. A verdade é que essa revolução já começou. Milhões de pessoas no mundo todo já usam dApps para investir, ganhar, criar e se conectar de formas que eram simplesmente impossíveis há alguns anos. É como voltar ao início da internet, mas agora construindo uma economia completamente nova. E depois de ver tudo isso, contratos inteligentes, dApps, DeFi, NFTs, jogos e até rastreamento de produtos, fica claro que o Ethereum não é só uma moeda digital, ele é muito maior. É exatamente por isso que chamam o Ethereum de internet do dinheiro. Por que o termo internet do dinheiro? Assim como a internet conecta pessoas do mundo todo 24 horas por dia, o Ethereum conecta carteiras digitais e sistemas financeiros sem fronteiras. Ele é totalmente aberto e transparente. Qualquer pessoa pode olhar o código, criar suas próprias aplicações ou simplesmente usar a rede, do mesmo jeito que qualquer um pode criar um site na internet. E a inovação não para. Todos os dias surgem novas soluções financeiras dentro do Ethereum, da mesma forma que no passado surgiram o e-mail, as redes sociais e o comércio online. O mais impressionante, o Ethereum é descentralizado. Não existe um botão de desligar. Diferente dos bancos tradicionais, ninguém pode simplesmente bloquear a sua conta. No fim das contas, é o mesmo impacto que a internet tradicional trouxe para a informação. Ela democratizou o acesso ao conhecimento. Agora, o Ethereum está democratizando o acesso aos serviços financeiros. Não importa onde você mora, sua idade, profissão ou quanto dinheiro tem no banco. Se você tem internet, pode participar dessa nova economia global. Mas calma, não é porque o Ethereum é chamado de internet do dinheiro que tudo são flores. Como toda inovação, ele traz oportunidades incríveis, mas também riscos que precisam ser encarados de frente. Do lado dos desafios, o primeiro é a volatilidade. O preço do Ethereum pode disparar 50% em poucos dias, ou despencar 30% na mesma semana. Outro ponto são as taxas de transação. Em momentos de pico, já chegaram a passar dos R$ 100 por operação. Sem falar que a tecnologia ainda não é tão simples quanto abrir um app bancário, a regulamentação é incerta e existem riscos de segurança, como hackers e golpes, que infelizmente fazem parte desse universo. Agora, do outro lado da moeda, temos um potencial enorme. O Ethereum 2.0 promete ser 99% mais eficiente em energia. Grandes empresas já estão integrando o blockchain em seus negócios. Novos casos de uso surgem todo mês, sem contar a inclusão financeira. Hoje, 1,7 bilhão de pessoas não têm conta em banco, mas poderiam acessar serviços via Ethereum. E o mercado DeFi, por exemplo, saltou de 1 bilhão para mais de 100 bilhões de dólares em apenas 3 anos. É uma revolução acontecendo diante dos nossos olhos. Assim como a internet transformou a forma como a gente se comunica, trabalha e se diverte, o Ethereum está transformando a forma como lidamos com dinheiro, contratos e propriedade. Não é apenas sobre ganhar ou perder dinheiro, é sobre liberdade financeira, transparência e criar um sistema mais justo para todos. O Ethereum não é mais ficção científica, ele é realidade.
E você pode acompanhar essa transformação de perto. Mas aqui vai um ponto importante. Isso não é uma recomendação de investimento. O Ethereum é uma tecnologia que vale a pena conhecer, estudar e acompanhar, porque está moldando o futuro das finanças. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que também precisa entender essa revolução. Porque no fim das contas, não é só sobre tecnologia, é sobre liberdade. O Ethereum nos dá o poder de sermos nossos próprios bancos, nossos próprios contratos e de escrevermos o nosso próprio destino financeiro.